Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, beneficente, misericordioso. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, paz e bênção para o profeta de Allah, Muhammad, que a paz seja com ele. Falamos sobre a família. Dentro do Islã, é dever de todos os muçulmanos manter e fortalecer laços familiares. É um dever de todos os muçulmanos fortalecer e manter esses laços familiares. Como o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos ensinou no seu dito, onde que ele diz: não entrará no paraíso aquele que cortar laços familiares. Essa é uma coisa muito importante que nós, como muçulmano, talvez não consideramos esse laço. Nós, como muçulmano, é uma coisa simplesmente sobre nenhum motivo. Uma coisa fútil. Nós cortamos a relação com a nossa família. Seja nossos irmãos, seja nossos tios, seja nossos avós, e nós consideramos isso como se fosse uma brincadeira. E Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, como eu falei no hadith, que não entrará no paraíso aquele que corta laços familiares. E só para nós entendermos esses laços, a palavra laços familiares vem de Rahim, porque Rahim é a ventre. Então, ele está ligado com Ar-Rahman, com Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim é uma das qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. E Nabi sallallahu alaihi wasallam nos ensinou que laços familiares, eles estão junto ao trono de Allah subhanahu wa ta'ala. E aquele que cortar laços familiares, Allah subhanahu wa ta'ala corta a sua relação com essa pessoa. Se nós cortarmos relação com os nossos irmãos, nossos tios, nossos avós, automaticamente nós estamos a cortar a relação com Allah subhanahu wa ta'ala. E nós achamos isso como se fosse uma brincadeira. Meu irmão, não falo mais com ele. Da mesma forma que você está cortando laços com seu irmão, sem motivo, Allah está a cortar também o seu relacionamento com você. Muitas das vezes me preocupo. As pessoas falam, já não falo com meu irmão. Qual é o motivo? Porque uma vez ele levou herança, ele não dividiu comigo, ele não me deu uma parte da herança. Não estamos preocupados com os bens materiais. Não estamos preocupados com Allah subhanahu wa ta'ala. Não estamos preocupados com aquilo que nós podemos ganhar hoje em dia. E não estamos preocupados com o que nós vamos ganhar no dia da manhã. A relação familiar é um assunto muito importante. Como é que os nossos du'a, nossas preces, serão respondidas por Allah subhanahu wa ta'ala enquanto nós cortamos a relação com a nossa família? É triste hoje em dia ouvir um muçulmano não conversa com seu pai. É triste hoje em dia ouvir um marido não conversa com sua esposa. É triste hoje em dia um filho cortar a relação com seu pai. Mas ele ainda diz que eu temo Allah, eu adoro Allah. Então, alguma coisa que nós não estamos a entender. Se Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que não entrará no paraíso aquele que cortar laços familiares, então, o que você entendeu dentro do Islã? Como eu tinha dito, muitas das vezes nós achamos como se fosse uma brincadeira, mas perante Allah subhanahu wa ta'ala, isso é um assunto muito importante. Quando nós cortamos relação familiar, quando nós desligamos da nossa família, o trono de Allah subhanahu wa ta'ala, ele mexe com essa preocupação. Quando é perguntado, ele diz, porque o seu servo cortou aquilo que você sempre ligou. O que é ar-Rahim, a relação familiar. Nós não podemos desconsiderar, por causa dos bens materiais, esquecermos a nossa família. Essa família é importante. Essa família é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu. A família foi uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. E um muçulmano, ele sempre tem que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. O Islã
não só sobre a família, ele até aconselha sobre os vizinhos. Vejam só, se o Islã preocupa-se sobre o seu vizinho, da maneira que você trata os seus vizinhos, da maneira que você conversa com seus vizinhos, e você como é que tem essa força de cortar a relação com sua família? Enquanto o Islã se preocupa com até seu vizinho. É por isso que Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, todo vizinho tem seus direitos, mas tem um vizinho especial que tem direito a mais, que é sua família. Por quê? Ele tem direito por causa de ser sua família e depois tem direito de ser o seu vizinho. Além de ser o seu vizinho, ele é sua família. Nós todos temos os vizinhos, os nossos vizinhos têm direito. Nós temos dever para com os nossos vizinhos. Mas quando são nossa família, os seus direitos aumentam. Porque aí entra o direito de ser família e o direito de ser vizinho. E depois entra mais um outro direito, quando ele é muçulmano. Ele tem direito como muçulmano, tem direito como família e tem direito como vizinho. Imaginem só se o Islã ensina isso. E qual é a nossa coragem que nós temos de nós cortarmos as relações com as nossas famílias. Por isso que Nabi sallallahu alaihi wasallam, eu gosto sempre de mencionar o profeta sallallahu alaihi wasallam, para nós termos essas provas, para nós conseguirmos ponderar sobre o Islã. Ele disse, por exemplo, a pessoa mais desgraçada é aquele que encontra seus pais, um deles ou os dois, vivos, e ele não consegue adquirir o paraíso. A pessoa mais desgraçada é aquele que tem os seus pais, um deles ou os dois, vivos, e não consegue adquirir o paraíso. Por quê? Porque você cortou a relação com seus pais. Você cortou a relação com suas mães, com sua mãe. Você cortou relação com seus irmãos. Você cortou relação com seus próprios filhos. Isso não é ensinamento do Islã. Isso é uma ação, é uma obra dos Satanás. Que quando nós temos a relação com nossa família, quando nós estamos mais próximos da nossa família, o Satanás ele chega para nos separar. E quando separa nós da nossa família, ele fica parado do lado e começa a tirar sarro de nós. Que vejam este homem, ele achou-se que ele conhece Allah, mas eu fui lá, enganei e cortou aquilo que Allah fez importante. Esse é um ensinamento do Islã que ele cuida sobre relação familiar, desde de criança até o último dia da nossa morte. Allah subhanahu wa ta'ala nos aconselha, Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina e Nabi sallallahu alaihi wasallam explica que a família é importante. Deixemos das nossas divergências, deixemos de coisas pequenas e considera que aquele seu irmão, se ele fez algo errado, então vai para ele e peça desculpa. Lembrem que Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, não é permitido para um muçulmano ficar sem conversar longe do seu irmão por causa de uma desculpa que não tem interesse, 3 dias sem conversar com ele. E nós temos anos que não conversamos com os nossos irmãos. Nós temos anos que cortamos relação com nossos pais por motivo fútil. Então, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que um muçulmano não é permitido que fique acima de 3 dias zangado, sem conversar com seu irmão. Mas lembrem-se, aquele que começar com o salam, aquele que começar a conversar com o seu irmão, depois de uma discussão, depois de um conflito, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que essa pessoa está isento do orgulho. Imaginem, você teve um conflito com seu irmão, depois de um tempo, e você vai lá, fala assalamu alaikum wa rahmatullahi para seu irmão. Com um sorriso na boca, com um sorriso para seu irmão, você está fazendo o quê? Está ligando a relação entre você e sua família. E isso nada faz a não ser agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, meus irmãos, vou repetir de novo.
o Islã, ele aconselha que a gente ligue a relação familiar, que a gente não deixe passar esses 3 dias sem conversarmos com os nossas familiares. 3 dias sem conversar com seu irmão, seu pai, sua mãe. Isso é preciso uma coragem, isso é preciso o Satanás ele estar acima de nós mesmos, fazer-nos esquecer da nossa família. Não existe motivo o qual podemos separar da nossa família. Se eles não gostam de nós, nós temos que gostar a eles por Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos que pôr Allah em primeiro e Allah subhanahu wa ta'ala vai facilitar a nossa vida e Allah subhanahu wa ta'ala vai manter a nossa relação com a nossa família. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين.